Oi, gente. Olha, não sei nem por onde começar, mas eu vim aqui falar com vocês, né, sobre uma nova fase na maternidade. E eu tô tentando gravar esse vídeo já tem alguns dias. Mas acontece que a correria, não tô conseguindo, e aí... Ou tem gente, eu gosto de conversar essas coisas assim quando eu tô sozinha, sabe? E eu não tava conseguindo esse tempo. Então, hoje eu aproveitei. Hoje fazem exatamente 7 dias do meu desmame. E aí eu resolvi vir gravar pra vocês, pra gente bater um papo realmente, né? E eu quero, antes de tudo, deixar isso aqui registrado pra Laura. E eu não tinha chorado em nenhum momento, gente. Em 7 dias eu não chorei nenhuma hora. Não me emocionei sobre esse assunto nenhuma vez. Mas eu acho que agora falando e tendo a certeza que um dia ela vai ver esse vídeo, me emociona. Eu não sei nem por onde começar, mas eu acho que eu vou começar pelo começo mesmo. E vou fazer aqui pra vocês um vídeo sem muita... sem edição, né, e tudo mais, mas porque eu quero que realmente isso aqui seja um diário pra ela. E o meu objetivo nesse vídeo realmente é que um dia ela possa ver isso, sabe? Que eu acho que pouquíssimas mães conseguiram gravar um relato como esse. Então eu acho que isso vai ser muito importante pra ela. Mas também, mais do que pra ela, para outras mães, sabe? Porque eu sei que a melhor rede de apoio que existe é a de mãe para mãe. Então, antes de começar a falar, eu quero deixar aqui bem claro, gente, por favor. Esse relato é o meu relato. Eu não sou... Cara, eu não tenho experiência nenhuma no assunto. Além do que eu escuto, leio, né? Vejo. E eu quero falar com vocês o que eu fiz e o que deu certo pra mim. Então, eu sei que a maternidade é individual, cada mãe é uma mãe, cada criança é uma criança. Então, não quer dizer que o que eu fiz vai funcionar pra você, mas eu acredito que possa, sim, te ajudar, talvez, enfim, eu não sei. Mas eu quero deixar aqui realmente registrado. E eu quero, antes de tudo, falar também que eu não estou incentivando o desmame de ninguém, tá? Eu acho que essa também é uma decisão individual, cada mãe é uma mãe, pensa de um jeito, enfim, porque é um processo que você tem que estar muito decidido. Então, assim, eu não quero chegar pra você e falar, você tem que desmamar, não. Eu quero que você tome a decisão na hora, no momento certo, porque aí eu acho que isso vai fazer dar certo, entendeu? Então, eu quero começar esse vídeo assim. E aí, foi o seguinte, gente. A Laura tem 1 ano e 10 meses. Eu desmamei ela com 1 ano, 10 meses e 2 dias. Porque ela nasceu dia 14 de agosto de 2023 e eu desmamei ela segunda-feira passada, que foi dia 16 de junho. Então, ela mamou 1 ano, 10 meses e 2 dias, exclusivamente peito, leite materno. Graças a Deus, assim, eu não tive dificuldades com a amamentação, visto vários históricos, né, de outras mães que sofrem bastante, lutam bastante para amamentar. Eu não tive, claro que eu tive muita dor no começo, mas eu acho que é natural, porque eu não tinha o bico do meu peito formado, sabe, assim, aquele bico pra fora. Então ela teve que moldar esse bico, então doeu bastante, ficou tipo assadinho, né, mas não rachou, não arrancou pedaço, tipo assim, o peito ficou normal, ele só ficou com aquela sensação de assado. Então não foi sofrido, assim, nesse ponto, né. Então, foi muito prazeroso amamentar ela, sabe? Eu tinha um sonho, inclusive antes de eu engravidar, eu queria já fazer a redução de mama, né?
Pra quem me conhece sabe que eu tenho uma mama muito grande, um peito muito grande. Só que quando eu fui procurar o cirurgião, eu morava no Rio, e aí eu falei pra ele que eu tinha o desejo, né, de engravidar, de ser mãe, queria amamentar, e a cirurgia me deixava um pouco assim. Então ele me aconselhou a não fazer a cirurgia naquele momento, porque eu era muito nova, né? Hoje eu tenho 30 anos, na época eu acho que eu tinha, sei lá, 27, então tem uns 3 anos. Porque a Laura já vai fazer 2, né? Sei lá, deve ter uns 3, 4 anos. E aí ele falou que ele não me aconselhava a fazer aquela cirurgia, porque essa cirurgia da redução de mamas pode ser que ele corte, né? Qualquer médico corte algum ducto mamário, e isso te impossibilita de gerar leite e de amamentar, né? Não quer dizer que você fez ou vai fazer a cirurgia de redução de mama e você não vai conseguir amamentar, tá? Quanto mais nova você faz a cirurgia, melhor é, porque aí as glândulas, né, elas vão se regenerando. Acredito que seja isso, gente, algo do tipo. Ou que realmente o médico não corte nenhum ducto, então você consegue sim amamentar, ou que corte um, mas fique outros ali, enfim. No meu caso, ele falou que eu era muito nova, que eu podia esperar. Minha mama, por mais que ela fosse grande, ela era no lugarzinho, né? Então, eu optei por esperar, porque eu queria viver essa experiência do amamentar, sabe? Da criança estar no peito, aquele olhinho, né? Então, eu tomei a decisão de não operar naquele momento, porque eu tinha certeza que logo, logo eu ia engravidar. Dito isso, engravidei, Laura veio, barará. E aí, eu fiz curso de amamentação, fiz curso de gestante, sabe, gente? Eu me preparei realmente para esse momento. Tudo que estava ao meu alcance, livros, e-books, tudo eu li. Então, eu estava muito preparada para tudo. E aí, quando a Laura nasceu, eu tentei o parto normal, mas acabamos que fomos para uma cesariana. Mas tem relato de parto aqui no canal, então se você quiser ouvir sobre relato de parto, você procura aqui no nosso canal ou me pede aqui nos comentários que eu já deixo fixado. E aí, quando você toma anestesia, né, você não pode se levantar, então você não consegue se mexer muito bem. Então, a pessoa que está te acompanhando, ela precisa estar muito bem preparada, instruída para te ajudar nessa questão da amamentação, né? Por mais que tenha enfermeiro, médicos e tudo, quem tá com você precisa ajudar. E o Luiz foi essa pessoa. Então, ele fez os cursos comigo, então ele estava muito preparado. Então, ele fazia a pega do meu peito direitinho, ele pegava o meu peito e colocava na boca da Laura. A Laura nasceu com a linguinha presa, mas em nenhum momento impediu ela de mamar. Ela mamava bonitinho, sugava, ganhava peso. Era coisa linda, gente. E por mais que fosse difícil, doesse, assim, aquele momento, né? Deu tudo certo. E aí, nós vivemos a amamentação em livre demanda. Tipo aquela coisa que é mamar, toma peitinho. Tá triste, toma peitinho. Caiu, toma peitinho. Enfim, eu dei peito pra Laura em livre demanda real. Eu não tinha horário. Como ela sempre foi muito pesadinha, nem de 3 em 3 horas, sabe? E ela, tipo, ela dormia bem à noite, dormia às vezes a noite toda. Enfim, gente, foi muito tranquilo o começo. Só que o que aconteceu? Depois de 1 ano e pouquinho, ela começou a despertar muito à noite. Ela começou a associar o peito, sei lá, ela não pegou, eu não dei, né, mamadeira, não dei chupeta, não dei nada. Então ela ficava chupetando meu peito muito. Espetava mesmo, sabe? Você sabe que a criança tá chupetando. Então, já tava ficando insustentável. E eu fico em casa com ela, eu trabalho de casa. Então, tipo assim, quando ela tá em casa, ela tá comigo, é o tempo inteiro. Ela já tava arrancando a minha roupa onde eu tivesse. Se ela quisesse mamar, ela, tipo, não tinha como, não tinha conversa, não tinha diálogo de ai, não vai mamar agora, sabe? Aí eu comecei a fazer o desmame gentil, né? Que é aquele desmame que você vai conversando com a criança já, né? Olha, filha, mamar vai acabar. Enfim, gente, fui conversando com ela assim, até que eu associei com ela que o mamar era na hora de dormir. E assim foi. Só que a criança, ela é muito esperta. Então eu falava com a Laura, você só vai mamar na hora de dormir. O que ela me fazia? Ela ficava pedindo pra me dormir fora do horário que ela queria dormir. E aí, às vezes, eu falava assim, cara... E ela chorava, pedia, falando que ia dormir. Você falava assim, você vai dormir mesmo? Não, vou, mamãe, quero mimir, quero mimir, quero mimir, quero mimir.
Aí eu entrava com ela pro quarto, arrumava tudo no esquema de como a gente dorme. Ela mamava, mamava, mamava. Quando ela estava saciada, Mimi não. E Mimi não, porque ela não tava com sono. Então, tipo assim, essa conversa não funcionou, porque ela começou a jogar comigo, entendeu? E aí, se eu falasse que ela não ia dormir, gente, era uma guerra, olha, era insustentável. Tem um meme que eu postei até esses dias lá no meu Instagram, que era o pai participando do desmame do macaquinho, que aí a criança fica grudada no peito, o pai tenta tirar, a criança puxa, era assim. Então, o que aconteceu? Eu estava extremamente esgotada, cansada, já não aguentava mais amamentar. Já, tipo assim, já passou daquela fase prazerosa. A Laura come muito bem, então ela não precisava do peito pra questão de alimentação, né? Porque ela come de tudo, graças a Deus ela tem uma alimentação assim impecável. E aí aquilo ficou insustentável, gente. Começou a chegar naquela fase que eu não tava aguentando mais. Tava acordando 4, 5, 6 vezes na noite pra poder ela mamar. E aí ela mamava um pouquinho e dormia. Aí daqui a pouco ela já tava querendo de novo. E aí, tipo assim, você não tem pessoa que aguente que durma. Porque a pior coisa que tem é esse sono picadinho, picadinho, picadinho. E aí o que aconteceu? Eu já tava tentando desmame gentil, nada funcionou. Fiz várias técnicas. Técnica do copo com leite, a técnica de conversar, gente, tudo. A técnica de falar pra ela que acabou, tudo que vocês possam imaginar. Eu tentei, assim, que eu conhecia, eu tentei. E aí, calhou de semana passada, né, no dia 15 de agosto, eu tenho um trabalho pra levar, né, uma excursão. E não conseguimos guia. O ideal era que a gente contratasse algum guia para poder levar, porque eu ficava com ela com essa questão da alimentação. E era uma viagem que não era prazerosa para ela, então eu não podia levar ela, né? Que ia ser muito cansativo para mim e para ela. E aí o Luiz falou que era para mim que ele ia ficar com a Laura. E aí aquilo me deixou muito aflita, porque desde quando ela nasceu ela não ficou com ninguém assim, nem com o pai. O máximo que já ficou com o pai foram pouquíssimas horas, assim, sei lá. Enfim. E aí ela começou na creche, né? Outro ponto importante, ela começou na creche no começo do ano, com 1 ano e 6 meses. 1 ano e meio ela começou na creche e ela fica super bem. No sábado, antes dessa excursão, eu resolvi fazer um teste, que eu ouvi algumas pessoas falando, né? Algumas amigas, e uma tia minha, ela me ligou, me falou a experiência dela e ela fez isso com o filhinho dela e funcionou. E aí eu falei assim, cara, não era o que eu queria, vou ser bem sincera pra vocês, não era o que eu acreditava, não era o que eu gostaria de fazer com a minha filha. Mas eu resolvi testar, porque eu falei o seguinte, cara, eu tava tentando trabalhar com a minha mãe, e aí eu tava tentando terminar uns últimos trabalhos que ela ia viajar no dia seguinte também, e ela não me deixava, ela ficava chorando, fazendo pirraça, arrancando a minha roupa, e aí eu falei, cara, não aguento mais, aí levantei correndo e lembrei de tudo que me falaram, peguei uma borra de café, né, era parte da manhã, umas 9 e pouca, então tinha tomado já café, né, aí eu peguei aquela borra de café e coloquei no peito, no sutiã, escondido, e falei assim, filha, olha, tá dodói. Aí ela pediu pra ver, né? Quando ela olhou assim, aí ela, opa, tá dodói. E aí a mágica começou a acontecer. Ela ficou o dia inteiro sem mamar. O dia inteiro. E aí eu falei assim, cara, não quero dar mamar porque não era pra desmamar. Eu não queria dar mamar pra ela pra ver como ela ficaria um dia inteiro sem peito. Porque no dia seguinte ela iria ficar com o pai. Então eu falei o seguinte, cara, eu vou ver como é que ela vai ficar. E vocês acreditam que ela dormiu à tarde no meu colinho sem mamar? Eu fiquei sem acreditar, né? Porque eu não estava acreditando naquilo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu esse fato, ela dormiu e eu registrei esse momento que eu vou colocar agora pra vocês.
eu fiquei assim, cara, tipo assim, eu falei, cara, tá chegando a hora. É a hora de eu aproveitar. Agora que eu comecei, eu não posso parar. E aí eu chorei, assim, mas eu não chorei de tristeza, gente. Eu não chorei porque ai, tava sofrendo, porque tava acabando. Não, é porque eu falei assim, cara, tá encerrando. E a gente conseguiu, né? De alegria, sabe? Uma coisa assim de, sei lá, de não acreditar mesmo. E assim foi. Eu só fui dar peito pra ela na hora de dormir, porque eu falei o seguinte, pensei comigo, né? Eu preciso dormir e eu preciso que ela fique o dia inteiro sem mamar. Então, ela vai dormir no peitinho. Amanhã eu vou sair, no dia seguinte, eu iria sair 5 horas da manhã. Então, ela não vai ter mais peitinho. E aí, vamos ver. Dei mamar pra ela, ela dormiu. Aí, o que aconteceu? 3 horas da manhã, a bonita me acorda querendo mamar. Dei mamar de 3 horas da manhã, né? E o Luiz tava trabalhando na rua. Eu perdi o sono, gente. Eu fiquei de 3 horas da manhã até 5 horas já que eu tinha que sair, né? Então até 4 e pouca, sem dormir. Não, eu ia sair de casa 5h50. Então eu fiquei esse tempo todo sem dormir. E aí o Luiz chegou exatamente na hora de eu sair. Tipo assim, a gente se esbarrou e eu tava saindo. Então ele chegou e eu já tava saindo. E aí aquilo me deixou assim, meu Deus, o dia vai ser terrível, porque ele tava virado sem dormir, ela iria ficar sem a mãe, sem mamar, e eu trabalhando ia estar longe, ele ia ter que se virar. E vocês acreditam que ela ficou lindamente bem? Eu fiquei assim, fui falando com ele, né, deixando várias recomendações, várias dicas, e ele falou assim, nossa, ela tá super bem e tal, tá comendo. Dormiu à tarde sozinha com ele. E ela dormiu de 2 horas até 5 e pouca da tarde, tá? Ela dormiu 3 horas e pouca, coisa que ela não faz comigo. Então, nossa, a soneca da tarde durava no máximo 1 hora. E aí eu cheguei 8h30 da noite e ela não pediu mamar. E aí eu olhei pro Luiz e o Luiz, tipo, cara, ela tá muito de boa e tal. Eu cheguei cheio de livrinho, né? Dei os livros pra ela e tudo mais. Aí tomamos banho. Aí eu falei pra ele, eu estou exausta, né? Porque eu tô virada, sem dormir. Então eu vou dar o peito pra ela hoje, pra ela dormir. Mas amanhã não vai ter mais mamar. Aí eu sei que eu dei, sei lá, eu acho que umas 3, 4 vezes na noite pra ela. Aí ela mamou. Eu queria ter registrado, gente, esse último momento. Essas últimas mamadas. Mas como foi de madrugada, eu resolvi... não, nem pensei, eu só segui o fluxo, eu nem tava tão decidida assim que eu iria parar. Mas aí eu acordei e falei assim, se eu comecei e deu certo, eu acho que a hora é agora, porque senão eu vou confundir a cabecinha dela, né? Porque, tá dodói, aí na hora que eu quero, tá bom, aí depois tá dodói, então eu iria criar uma confusão na mente dela, porque a gente acha que não, mas a criança é muito esperta. E aí eu acordei, quando a gente acordou, levantei e já coloquei a borra de café de novo. E aí tive a mesma conversa com ela, filha, olha, tá dodói, ela olhava, tá dodói. E ali eu tive certeza que não ia mamar mais. Pra mim já tava certo. Mas sabe quando no fundo você fica assim, insegura? Aí eu sei que quando eu coloquei na segunda, ela falou pra mim assim, mamãe, tá dodói? Eu falei, tá dodói, filha. Ela vai no médico tomar remédio. Ficou eu e o Luiz assim, ó. Tipo, aí eu falei assim, meu Deus, agora eu tenho que ir, né? Aí eu falei pra ela assim, tá bom, filha, a mamãe vai no médico. Aí eu deixei ela na creche, né? Ela sem mamar. Ela foi, aí quando ela entrou no carro, né? Ela foi, na hora que ela entrou no carro, ela dormiu, apagou, porque ela não tirou a soneca da manhã. Estava acostumada a tirar a soneca com o peito, né? Ela simplesmente capotou no carro e a gente conseguiu deixar ela na escola dormindo. Ela dormiu no colchonete da escola 40 minutos. Eu não ia deixar, eu ia trazer ela pra casa que eu tava com pena, mas o Luiz, não, é porque é uma nova fase, ela tá regulando as coisas ainda, os sentimentos. Aí eu peguei, tá bom, resolvi deixar ela lá e ela ficou bem. Ficou super bem.
Quando eu voltei da creche, era já um ritual. Eu pegava ela e ela mamava, dormia e ia dormir meia-noite. E só Deus sabe. E aí a primeira coisa que ela falou, mamãe mamar, mamãe mamar. Aí eu já fui com a borra de café de novo, né? Falei, filha, você esqueceu? A mamãe tá dodói. Aí ela pediu pra olhar, né? Pra ver se realmente tava dodói. Tava lá. Pronto, ela já na mesma hora, banana. Pediu banana, ela tava com fome. Ela não queria o mamá, ela queria comer, mas o mamá era mais gostosinho, que ela ia dormir, né? Aí eu não levei lanche, como eu tava preparada pra essa cena, pra essa fase. Aí eu parei numa padaria que tem lá perto da escola dela, né? Tentei comprar um pão de queijo, mas não tinha. Aí tinha um biscoito de polvilho lá, de queijo Minas. Ela comeu o pacote quase inteiro, veio rindo, brincando, chegou em casa, gente, feliz da vida, brincando e tal. E aí, quando eu fui tomar banho com ela, ela falou de novo, mamãe, no médico, tomar remédio. Eu falei, filha, amanhã a mamãe vai. Conversei com ela assim, né? A Laura é uma criança, ela é muito esperta, então eu converso com ela como uma criança normal. Criança normal, não. Como uma criança maiorzinha já, né? E algumas coisas ela processa bem, outras ainda tá processando que ela é uma bebê, né? Mas aí eu falei pra ela que eu iria, né? No dia seguinte, e aí eu dormi. Só que na hora que eu dormi, eu lavei, pra não dormir com a borra de café, né? E eu sei que pra dormir foi difícil, gente. Pra dormir à noite foi difícil. Que ela chorou bastante. E aí quem conseguiu fazer ela dormir foi o pai. E aí a gente ainda tava pegando o esquema de como faz, né? Pra colocar na cama tava bem difícil. Então a gente colocava na cama, ela chorava e tinha que pegar. E os nossos braços e as costas não estavam acostumados com o peso dela, né? Porque eu fazia ela dormir deitada. Então foi muito difícil o primeiro dia pra ela dormir. À noite em si, ela acordou só 4 horas da manhã pra terça. Aí ela acordou chorando muito, chorando assim, gente, não era o chorinho não, tá? Era um choro gritando, berrando. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Só que ela não pedia mamar em nenhum momento. Ela não pediu mamar em nenhum momento. Só que ela chorou muito. E aí eu tentei acalmar nada. Eu sei que o Luiz levantou. E aí acalmou ela. E aí ela dormiu de novo 5h30 da manhã. Ela ficou 1h30 assim. E depois ela acordou, já era 9 horas. Não, mentira. Acordou 7 e pouco, eu acho. Mas aí tá tudo bem, né? Não ia mamar, ela ia acordar mesmo. Aí na terça-feira, o que que eu fiz? Mesmo ritual do dia anterior, só que na terça eu deixei ela na creche e falei que eu ia no médico, né? Filha, mamãe vai no médico, tá? Pra ver o mamar. Aí ela, tá bom. Aí, mesma coisa. Só que aí o que que eu fiz? Na terça-feira eu já coloquei micropole, né? Porque como eu fui no médico, aí eu falei assim, eu não vou ficar colocando borra de café, né? Porque isso, fora que deixa a gente suja, né? Aí eu coloquei micropole. E aí quando eu fui buscar ela na creche, ela pediu mamar de novo. Aí eu falei pra ela, filha, olha, a mamãe foi no médico. E o mamar acabou, porque o mamar tá dodói. E agora a mamãe vai cuidar do peitinho, mas não tem mais mamar. E aí ela aceitou bem também e ela ficou sem pedir. Então assim, o meu desmame, resumindo tudo isso que eu tô falando, eu tive que usar essa estratégia com ela, entendeu? Eu falei pra ela que ficou dodói, ela viu, ela visualizou a cena, ela me pediu pra ir ao médico. Quando eu fui ao médico, eu voltei, né, com uma solução do médico, mas que o mamar tinha acabado. E aí, gente, em resumo, foi isso que eu fiz. Ela desmamou dessa forma. E ela não pediu desde segunda-feira, desde o primeiro dia, ela em nenhum momento ela pediu mamar, com exceção dessas da creche, porque ela ficou muito tempo sem me ver. Então ela acordava chorando muito, mas não pedia peito também, ela entendia. E aí foi. Aí eu fiquei usando micropole até, sei lá, até ela entender realmente que eu tinha certeza que ela não ia mamar mais, sabe? Mas aí eu fui usando micropole, só que, tipo, coça, sabe? Fica uma cola. Ai, é uma sensação estranha. E aí eu resolvi tirar, porque eu tive certeza que ela já tava sem mamar. Então, assim, parece o cenário perfeito, ideal? Parece, mas não foi. Mas também não foi aquele show de horror que eu ouvia as mães falando. Por isso que eu falo que é muito individual. Cada mãe vai ter uma experiência, tá?
A minha experiência não foi traumática, a Laura não ficou traumatizada, ela não chorou, tipo, querendo mamar, sabe? Eu ouvi a história da criança se jogar no chão, se espernear, querendo mamar. Não, porque ela entendeu que realmente eu estava dodói, né, doente, e ela precisava me ajudar. Então ela tem essa coisa assim do carinho, sabe? Ela fica triste, se você brigar com ela, ela faz carinho assim, ela fica sentida. Então eu acredito que ela teve esse cuidado comigo, porque tava dodói. E também nojo, né, gente? Imagina, pó de café assim, né? Ela não sabe o que é pó de café, então ela viu aquele negócio, ela ficou com nojo, né? E aí... eu ainda tô nessa fase de descobrir como vai ser, mas hoje o pai foi trabalhar, né? Eu fiquei sozinha sexta, sábado e domingo. Então eu tive que fazer ela dormir todas as sonecas. Só que tá muito engraçado porque a soneca da tarde, ela tá assim, ela não. Pra dormir é muito difícil. Mas aonde ela tiver, a bateria riar, ela dorme. Então eu vou colocar umas fotos aqui pra vocês verem. Ela dormiu dentro do rack. Eu tava brincando com ela no chão, do nada a bateria arriou e ela deitou dentro do rack. E depois, no outro dia, ela tava deitada no meu colo, assim, brincando com os brinquedos, capotou. E hoje, na creche, a tia foi trocar a fraldinha dela e ela dormiu. Ela dormiu na creche com várias crianças correndo, brincando, pulando. Ela, na hora da troca da fralda, a bateria não aguentou e ela capotou. Antes ela ficava lutando pra mamar só quando eu chegasse por causa do peito. Então, tipo assim, o sono da tarde tá excelente, gente. Tá, assim, nossa, muito bom. O sono da noite, pra ela assimilar, e aí vocês podem me ajudar aqui nos comentários com dicas. Pra ela assimilar que está na hora de dormir, é muito difícil pra ela ainda. Então, ela quer ficar brincando, ela quer ler livro, ela quer pegar as bonecas, ela quer ver desenho. Então, tipo assim, ela quer fazer tudo que não dá. Então, o que que eu tô tendo que fazer? Eu tenho que desligar a casa inteira e todo mundo tem que ir dormir. Então, tipo assim, o Luiz não pode mais ficar na sala vendo TV enquanto eu faço ela dormir, igual eu fazia no peito. Então, vai todo mundo pro quarto, todo mundo apaga a luz, ela tá pegando, tipo, umas frutinhas, tá agarrada nas frutinhas, ela pega uns brinquedos dela de uva, melancia, cada dia ela pega uma frutas e ela dorme, aí eu tô orando com ela em pé, tô fazendo ela dormir em pé mesmo, oro, e aí começo a cantar uma musiquinha, e aí ela adormece. Mas assim, até ela chegar nesse processo, ela chora, ela faz pirraça, então ela tá dormindo tarde, né? Eu ainda preciso ajustar isso, e eu não sei como ajustar, eu sei que tem a questão da rotina, né? Rotina noturna e tal, mas mesmo assim, eu acredito que não é fácil. Eu tô esperando vencer essa fase do desmame 100%, assim, dela tá reguladinha, rotina, de dormir, parar de chorar, né? Pra trazê-la pra cama dela, já, pro quarto dela também. Então, eu já quero fazer essa troca. Eu quero tirá-la do meu quarto, que a gente faz cama compartilhada, pra colocá-la pra dormir no quarto dela. Só que não é uma tarefa fácil também. Mas eu ainda tô indo por etapas, sabe? Eu falei assim, eu vou vencer o desmame. E aí, quando eu falar assim, cara, 100% vencido, todas as etapas do desmame, aí eu vou entrar nessa luta do quartinho dela. Que eu acho que talvez seja mais fácil, porque quando ela dorme, a gente vai colocar ela na cama, aí a gente vai ter que ver como é que ela vai reagir quando ela acordar, né? Mas isso são fases, né? E sobre o meu peito não empedrou, não deu aquelas veias, não produziu tanto leite e tal. O meu peito tá normal. Queria tomar um remédio pra secar o leite já logo no segundo dia, pra não voltar atrás e dar o peito. Mas eu percebi que eu sou muito determinada. Então, quando eu tomei a decisão, eu tomei. E aí, ela cooperou, né? E aí, eu sei que eu não tomei remédio. Mas, quando eu tô pegando ela no colo, eu acho que por apertar o peito assim, né? Meu peito tá vazando. E é só o esquerdo. Tá vazando bastante. Então, eu estou cogitando a hipótese, sim, de tomar um remédio do que ficar esperando. Ela pede pra ficar dando beijinho. Então, tipo, agora eu já não uso mais nada. Fico sem peito na frente dela, mas ela quer dar o beijinho, né? O carinho, eu deixo ela dar o beijinho. Mas assim, sempre falando, filha, olha, cuidado, tem que ser rapidinho. Pra ela não ficar ali, né? Acariciando o bico do peito, enfim, não ter sentimento, né, de saudades ali e tal.
Aí o primeiro dia também que eu esqueci de falar, eu saí da escola, minha afilhada veio pra cá. Então ela ficou brincando, né? Então ela esqueceu também, né? Daquele negócio do peito e tal. E aí eu acho que hoje, 7 dias, eu acredito que amanhã eu vou comprar um remédio pra secar logo, pra não ficar jorrando esse leite. E é isso, gente. Meu relato, assim, tentei falar tudo de forma mais clara, mas não tem como, o vídeo vai ficar longo, porque é muita coisa pra falar. E eu vou terminar esse vídeo realmente, assim, falando pra vocês novamente que eu não estou aqui falando pra ninguém desmamar seu filho, gente. A OMS recomenda que você amamente seu filho até 2 anos de idade. Mas eu percebi que minha hora acabou e eu sei que 2 meses não vai fazer mal pra ela. E também eu percebi que quanto mais tempo eu levasse pra desmamar a Laura, ia ser mais difícil, porque ela entende mais. Então, a negociação, aquela coisa toda não iria funcionar. Então, eu achei que já chegou na minha hora, já deu. E eu acho que você, mãe, né, pra gente fechar essa conversa, quando você tomar a decisão, o desmame é da mãe, tá? Eu ouvi isso a vida inteira e eu achava que era uma maior balela do mundo, mas não. O desmame é da mãe. A criança, ela se adapta super bem, né, mediante ao cenário e tal. A gente que tem que estar disposto a aguentar o choro deles, a aguentar. Porque você imagina, você ama um chocolate, aí do nada alguém chega pra você e fala, você não tem mais chocolate, acabou. Do nada. Como que você lida? Você sendo adulto. Então, você imagina uma criança. Então, se eu fosse resumir esse vídeo aqui, eu falaria pra você o seguinte, mãe. Você precisa estar muito decidida, determinada. E se você começar, você não pode parar. Porque senão você vai trazer confusão pra mente da criança. E o que talvez der uma estratégia que poderia dar certo, pode dar errado. Porque aí você vai começar uma coisa e daqui a pouco... não, vou dar um peitinho, vou deixar só de dia, e aí vem a noite, e aí a criança vai entender o que? O dodói só tá... O peito só tá dodói de manhã? À noite não? Então, como é que ela vai desmamar de noite? E aí depois você vai falar o que? Ficou dodói de noite também? Então, assim, se você for fazer, faça de uma vez, porque esse desmame também pingado, assim, nessa estratégia, não é uma boa ideia. Então, assim, a não ser que você queira realmente tentar fazer o desmame de gentil e a sua criança aceite bem, aí sim, aí você pode fazer o desmame gradual. E converse com o seu companheiro, com quem fica com você, porque é uma pessoa que tem que ter paciência para esses primeiros dias. São 3 dias bem difíceis, eu também me agarrei muito nisso, então eu tive certeza que 3 dias da minha vida eu não iria fazer nada, então eu aproveitei realmente que foi uma semana que teve feriado, minha mãe estava viajando, o Luiz estava de plantão para me dedicar realmente a esse desmame, então você tem que se preparar realmente para esses 3 dias, e todo mundo tem que estar preparado, porque se a criança chorar, enfim, o que acontecer, você tem que estar com o psicológico bem ali, alinhado, porque a vontade de voltar atrás, de amamentar é gigante, então você vai ter vontade de tirar o seu peito pra dar. Fora que, tipo assim, você faz ela dormir, né, em 5 minutos dando peito. Você não vai ter esses 5 minutos, você vai lutar, você vai ficar no colo, você vai fazer ninar, enfim. Aí depois que você passar essa etapa, você ainda tem que vencer a autonomia do sono, colocar a criança pra dormir sozinha. Então, tipo assim, se prepare, tá? Se prepare você, se prepare seu marido, ou quem quer que seja a sua rede de apoio, quem for estar na sua casa, para que vocês sejam fortes e vocês vençam essa etapa, tá? Eu acho que eu resumiria isso, assim, tenha 100% de certeza e se você começar, não desiste. Não para, porque aí vai dar certo e depois do 3º dia você vai ver. Eu hoje já comecei a tomar pré-treino, tipo assim, já posso usar qualquer roupa que eu quiser, sem ficar preocupada, né? Como que eu vou amamentar na rua e tal. E é isso. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se vocês ficaram com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, que aí eu vou estar aqui realmente conversando com vocês. E minha filha, se você assistiu até o final,
Eu não sei quantos aninhos você vai ter quando você ver esse vídeo, quando você tiver interesse por ver sobre isso. Mas eu quero dizer que foi maravilhoso esse tempo que nós tivemos, essa conexão, essa entrega. A mamãe amou amamentar você, você foi linda, você não machucou a mamãe. E você foi mais mocinha ainda quando a mamãe contou pra você e você teve compaixão comigo, teve cuidado, ficou preocupadinha, né, do seu jeitinho. E eu quero que você saiba que, embora é muito difícil tudo isso, tudo que a mamãe fez pra você aqui, né, foi a forma que a mamãe encontrou da gente encerrar esse ciclo sem ser difícil pra você, sem ser difícil pra mim. E eu choro hoje, mas não é de tristeza, é realmente de alegria, porque a gente encerrou uma fase que não vai voltar nunca mais. Nunca mais a mamãe vai te dar peitinho. Mas durante 1 ano, 10 meses e 2 dias, você teve peitinho quando você quis. Quando você ficou internada por causa de pneumonia, que a mamãe ficou sozinha com você, eu agradeci a Deus todos os dias e todas as horas que você mamava, porque você não comia tão bem, né, no hospital, claro, né, e você ficava pedindo as frutinhas e tal, e aí você tinha um mamar e você mamava, e pra você tomar os remédios lá, realmente o peito era a hora que eu te dava e você tomava os remedinhos e você ficou boa rápido. Então o peito foi muito especial pra mim. E é isso. Eu quero deixar aqui registrado só pra você ter certeza que você foi muito amada. É muito amada, né? Eu te amo muito. Que dói falar. E a mamãe não tá chorando porque tá triste, tá bom? Eu tô chorando porque foi lindo. E eu olho pra trás e eu vejo que foi lindo. E um ciclo se encerrou porque você tá crescendo, você tá ficando uma mocinha. E você fala que você é uma mocinha. E é isso, tá? A mamãe te ama muito. Você me amou muito. Você já é muito grande, você não precisa mais de peitinho. E agora, provavelmente, você já tá maior, já tá entendendo tudo isso que a mamãe tá falando. E eu tenho certeza que o que eu posso deixar de mais valioso nessa vida é isso. São esses registros, são esses históricos aqui. E que você saiba que eu te amo muito. Amor da minha vida.